Muito bem, Rê. Você, como médica, já entrou muitas vezes no hospital, obviamente. Agora, quando você não era médica e você entrou não para atender, mas para ser atendida, você tem alguma lembrança de você ter entrado no hospital, quebrou alguma coisa, se machucou ou algum acidente grave? Não sei. Aconteceu alguma coisa assim? Eu lembro, mas na verdade não sou nem eu a atriz principal na história que eu mais Ah, lembro. Eu aham. tenho dois irmãos, uma Hum, irmã imediatamente mais velha, ela é 1 ano mais velha que eu, e um irmão que é 8 anos mais novo que eu. E uhum. eu lembro que a gente uma vez foi coletar sangue, não sei porquê, e a gente foi até o hospital que eles iam coletar, e minha irmã tem pânico de agulha, Ai. pânico. E meu irmão, como ele era 8 anos mais novo, ele era muito bebezinho ainda, eu fui falando pra ele, falei, ó, a gente vai fazer um exame e tal, uma picadinha, não sei o quê, mas é tranquilo. Já foi tranquilizando o coraçãozinho dele, Só que né? eu fui falando com ele, porque eu falei, nossa, ele Aham. é criança, ele vai, né, chorar. Aí eu lembro que a gente chegou no lugar, e minha irmã quieta, minha irmã é sempre muito séria, né? Minha Uhum. irmã quieta e tal. Aí eu falei, eu vou primeiro, pra você ver que é tranquilo. Aí eu fui, tirei o sangue e tal. Falei, viu, olha, eu só não olho pra agulha que fica tudo Tranquilo. bem. É só não olhar pra Aí agulha, ele olha pro foi. lado e foi, né? Aí ele foi meio aflitinho assim, né? Porque a minha mãe ainda fez essa sequência. Ela falou, vai a Renata do pessoal, Dudu, Aham. por último, vai a Bruna. Ela já Aí, sabia. quando foi o Dudu, ele ficou agoniado. Ele falou, nossa, até que não foi tão ruim. Aí minha mãe falou, vocês esperam lá fora? Aí, gente, tá bom. Por Aí a quê, né? gente foi, ficamos na observação, assim, na salinha de espera. Aí a gente começou a ouvir, ai, meu Deus, Meu meu Deus, Deus. meu Deus, ai. Aí o Dordinho olhou pra mim e falou, meu Deus, ela fez diferente da gente? É outra coisa que ela tá fazendo? Tá Aí eu tirando falei, sangue não. na base do tapa, né? Eu lembro que ele falou assim, gente, ela não fez o mesmo que a gente, porque a gente não aconteceu nada Nada. disso. Ou seja, você acalmou, preparou o coração do Dudu, Do menor. mas esqueceu da Bruna. E a Bruna trabalha na área, né? Hoje. A Bruna é médica também, a Bruna é ginecologista e obstetra. Olha E meu só. irmão vai se formar esse ano em medicina. Que legal, meu Deus! É, De família, a família inteira, né? nós três acabamos seguindo a mesma área. E aí, como eu sou 6 anos mais velha, eu já estou há 6 anos formada. E aí o Aham. Dudu tá se formando exatamente agora, né? Ah, que Eu sou oito legal. anos mais velha, na verdade, então a gente acabou fazendo exatamente assim. Eu saí da escola, ele entrou na escola, eu saí da faculdade, ele entrou na faculdade. Que Aí, demais. Que demais. Nossa, que legal. E é bom que você pode dar uns toques, ajudar e tudo mais. Que bênção. muito essa semana mesmo, ele mandou várias mensagens, porque como ele vai se formar, né? Aham. Aí ele vai prestar prova de residência. Ele falou, eu queria trabalhar um pouco antes, dar uns plantões. Aí ele falou, você me ajuda? O que você acha que mais chega? Aí eu mandei uma lista pra ele das coisas que eu lembrava. Ele, nossa, que memória boa. Eu falei, meu filho, você vai lembrar pra sempre também. Eu lembro que eu fui para o hospital, eu sofri com apêndice. E apendicite aguda. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade. E eu lembro que à noite eu tinha passado mal pra caramba. Na verdade, durante o dia eu tava na escola e passando mal e não sabia o que que era. E engraçado porque eu tomava água e melhorava, então eu começava a beber um monte de água e, Ai, enfim. coitado. Aí, então, ia piorando tudo. E aí à noite eu fiquei muito mal e me levaram pro hospital. E eu lembro, cara, que eu tava no hospital lá e é uma dor insuportável. É uma dor muito violenta, né? E aí eles botaram soro, ficaram observando e desconfiaram que era apendicite. Apendicite agudo, o cara ainda colocou, eu lembro. Só que eu tava lá e eu falei, cara, eu vou morrer. Na minha cabeça, eu vou morrer. E eu vou morrer, poxa, sem experimentar isso, sem experimentar aquilo, sem, Ai, né, tadinho. fazer isso, sem fazer aquilo outro, e vou morrer. Enfim, aí eu fui para minha casa, passei a noite e tal, e já acordei com dores. Aí voltamos pro hospital, e aí já me encaminharam, não, isso aí é apendicite e tal, eu não sei o quê, e me levaram, então, eu fui operado em seguida, no mesmo dia, fui operado, e, nossa, eu lembro que eu tava deitado ali na mesa de cirurgia, e assim, né, aquele medo, todo mundo tem medo de mesa, né, ninguém vai estar ali tranquilo, né,
na época não era nem cristão, então não tinha nem como encontrar paz em Deus. Não né? tinha nenhuma esperança, né? Não tinha nem como, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E aí eles me tranquilizando, e na época, olha só, uma curiosidade aqui, para você que ouve o podcast, eu usei brincos. Nessa fase eu usei brincos, eu usava, acho que 3, 4 brincos, eu sei que eu tinha brinco nas 2 orelhas. E aí as enfermeiras foram lá, retiraram os brincos e tudo mais. Aliás, antes já tinham retirado, né? Antes de entrar na mesa, você tem que entrar sem nenhum metal, sem nada, né? E aí deitaram, e assim, eles foram muito, muito carisma, assim, sabe? Eles viram que eu tava meio tenso e foram fazendo brincadeirinhas, porque para eles é terça-feira, né? É um dia, mais um dia, né? Mais uma operação, para eles é tranquilo, é tão natural quanto beber água. Então, eles estavam super tranquilos e passavam essa tranquilidade para mim, e eu fui ficando tranquilo, até olhar pro lado. Porque do lado é uma sala de frente para outra. E você, como médica, sabe que as salas ficam fechadas. Só que não estava. Quando eu olho pro lado, exatamente na hora que eu olho pro lado, eu vejo uma pessoa deitada e dá pra ver, tipo, tipo lençol, não sei o nome técnico disso, mas um lençol ali cobrindo. Campo. Pra proteger ali a barriga, tudo. Vermelho de sangue, né? Porque tava, né, aberto ali. E eu vejo o médico, eu lembro essa cena em 4K na minha mente, levantando alguns órgãos assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu! Aí eu olhei pra cima, né? Eu tava olhando assim, era pra esquerda. Aí eu voltei a cabeça pra cima e falei, não, calma. Traumatizante. Cara, foi muito... E assim, tava uma certa distância, então eu não consegui ver com muitos detalhes e tudo mais, mas eu tenho a imagem ainda na minha cabeça, assim. E aí, enfim, aí passaram lá o iodo. Não sei se tem esse método ainda, mas passaram iodo. Antes era mais... Hoje usa clorexidine, mas antes era mais iodo. Então, aí passou iodo e tal, não sei o quê, e eu sentia... Porque, assim, eles deram aquela injeção, acho que é a hack que dá nas costas, próxima à coluna, só que, assim, ela foi dar e eu tomei um susto. Eu dei uma, sabe, mexida. Ela, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não se mexe, essa injeção é perigosa, assim, assado. Opa! Aí pode ir. Ela espetou, eu fiquei paradinho, segurando ali, diferente da sua irmã, segurando ali a pressão, aí tomei, beleza, deitei, aí eu comecei a sentir a anestesia vindo dos pés pra cima, né? E aí eu lembro que quando eles estavam passando o iodo, eu sentia meio formigando assim a barriga. E eles foram aguardando o tempo de fazer, aí uma enfermeira falou assim, você tá sentindo o pé? Aí eu meio que conseguia mexer os dedões assim e tal. Eu falei assim, tô sentindo. Ele falou, então levanta pra mim. Eu não ia. Aí então tá bom, obrigado. É só isso que eu queria saber. O pé não levantava. E aí, beleza, eles abriram e tal. Eu tava acordado tudo, né? E eu fui percebendo assim que eles estavam mexendo ali, né? Mas não via nada, né? Porque pelo fato de estar deitado e tal, e ter a proteção ali. E aí, só que eu comecei a sentir a anestesia subir e anestesiar o peito, eu não conseguia encher o pulmão. Isso era horrível, eu respirava assim, né, bem rápido, e aí eu, do nada, não sei se é psicológico isso, mas como que eu sentia mexer dentro, sabe? E aí ai meu Deus, aí eu comecei a pirar, falei, enfermeira, tô sentindo, pelo amor de Deus, pelo amor... Ela colocou um negócio ali na hora, né? E aí eu apaguei na hora. Eu não sei o que ela colocou ali, mas eu apaguei na hora. Acordei horas depois, já costurado, já fora da sala de cirurgia, já tava tudo certinho. Mas assim, foi uma cirurgia super tranquila, graças a Deus, não teve nenhuma complicação. Eles foram excelentes. Não, aliás, foi no público, não foi nem particular nem nada. E foi excelente. Nossa, e a cicatriz, ela é quase imperceptível, porque eles deram todas as recomendações para não ficar queloide, né? Que é aquela marca que fica da cicatriz. Então, deram todas as recomendações para ficar certinho. E, cara, ficou muito bom. Gostei muito, assim, fiquei muito contente com como eles fizeram. Seu corpo ajudou também, com certeza. Pode ser. Quem tem tendência, olha, a gente orienta a pessoa faz certinho, mas se o corpo não ajuda... Às vezes tem isso. Não tem, que nem orientais e negros têm muito mais tendência a formar queloide. É?
caucasiano, sim. Então, e assim, até entre minha irmã e eu. Minha irmã faz muita cicatriz hipertrófica, que é mesma coisa do queloide, e eu não faço nenhuma. Ah, fica fechadinho. Então, assim, é muito genético, muito, assim, de tendência mesmo. Ah, então teve uma ajuda genética aí da minha parte. Teve. Ai, tem que agradecer a Deus, falar obrigado por esses genes. Obrigado, Jesus, por esses genes. Deixa eu já agradecer aqui. Mas chega de papo de hospital, por enquanto, porque a gente vai falar bastante ainda sobre isso. Porque meu nome é Fernando Ortega. Meu nome é Renata Charfuji. E esse é o Não Morda Maçã Podcast. Tá pensando em fazer medicina? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, em mais uma edição sobre profissões. Eu não sei se você já ouviu, se você não ouviu, você pode correr lá. O episódio de número 39, nós falamos sobre advocacia. Não é advocacia, na verdade, é direito. Mas eu coloquei lá a profissão advogado. Então, se você aí tá pensando em fazer direito, então dá uma ouvida lá, é legal, vai com certeza abençoar e edificar a sua vida. Agora, se você tá pensando em fazer medicina ou tem paixão pela área, gosta da área ou de repente é médico, então esse episódio aqui é para você. Não, eu não vou fazer medicina, então não, fica aqui porque com certeza vai ter aprendizado para você aplicar no seu dia a dia. Beleza? E para me ajudar aqui, eu tô com a doutora Renata Chara, uma amiga querida de muito tempo, muitos anos a gente se conhece, então eu falei, tem como você falar, você já é formada há bastante tempo, já pode falar, tem experiência na profissão, então aqui com vocês, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz mesmo em poder contribuir aí e espero ajudar, né, o pessoal. Depois de um ano, né, Rê? Porque exatamente... Pois é, eu ia ocultar esse fato, mas tá Não, bom. é para falar tudo aqui. Um ano atrás eu tinha falado com a Rê, Rê, olha, quero fazer um podcast sobre profissões, eu queria falar sobre medicina, você pode me ajudar? Ela prontamente, claro, nossa, vai ser legal, tal. E aí eu lembrei, falei, não, eu preciso gravar, olha, eu esqueci de gravar aquele podcast profissões, aí eu fui lá no chatzinho, no WhatsApp, e vi que em julho do ano passado eu tinha te convidado. Foi. Julho. E graças a Deus eu... Olá, cara de pau, tudo bem? Como é que tá as coisas? A Rê já até tá grávida, né? Na época... Pois é. 6 meses, um bebê tá chegando por aí, hein? Que coisa maravilhosa, hein? Muito bom. Muita coisa aconteceu, né? Um ano. Mas foi bom também, porque agora eu tenho mais coisas talvez para contar. Eu fiz de propósito. Não, eu fiz de propósito. Imagina. Eu falei, não, tá muito cedo para ela falar, vou dar um pouquinho mais de tempo para que ela possa ter mais experiência. Foi justamente tudo muito, muito calculado. Inclusive, falando em filhos, nós temos podcast falando sobre filhos, que é o episódio 32. Filhos, é momento de ter. Então, houve também, foi junto com a Lenara e foi muito maneiro. Eu até conversei com uma pessoa via inbox falando que eu quero gravar mais episódios sobre filho. De repente, a gente pode até combinar alguma coisa aí, Rê, já que você está nesse processo, né? Tenho estudado bastante, viu? A gente fica doido. Aqui, ó, ah lá. Já tá com o livrinho ali, que maravilha, mas é bênção. Hoje a gente vai falar sobre medicina. Você que está pensando em fazer medicina, você que tem interesse, tem alguém da área, e claro, né, no meio disso tudo, o tema aqui é medicina, mas sempre é tudo voltado para o reino, tudo voltado para Jesus. Então, a ideia aqui é você ser edificado de qualquer maneira, ter um pouco mais de conhecimento. Eu gosto de ouvir coisas sobre outras profissões, porque elas sempre trazem ensinamentos. Ontem, inclusive, nós tivemos um encontro de grupo familiar, né, que a gente chama de pequenas famílias. E eu falei sobre isso, só que no quesito ministério, né? Ministerial. Eu passei por vários ministérios dentro da igreja, dentre eles dança, mas não precisa contar para ninguém. Mas eu já vi você dançar muito bem. Aliás, todos os meninos daquela época dançavam muito legal, viu? Muito melhor que eu. Obrigado, mas não precisa mentir. Eu sou um armário dançando.
Não, Não, as danças da igreja. é porque a dança que a gente fazia é assim, não é balé, gente, viu? Não fica imaginando eu de colã. Não dançava com você, não dançou com véu, poxa. Não, pelo amor de Deus. É uma dança hebraica, que é uma dança mais de pé, né? Você mexe mais o pé, é uma movimentação mais de pé e tudo mais. É uma dança mais, como fala? Como posso falar? Não é tão suave, assim, né? Eram danças hebraicas muito, muito legal. Eu passei por esse ministério, e todos eles, né? Ministério de teatro, mímica, enfim, vários ministérios, e em todos eles eu aprendi muitas coisas valiosas que são aplicadas hoje no meu dia a dia, na própria gravação aqui do podcast, elas são utilizadas, né? De alguma forma, aquilo que eu aprendi ministrando louvor, durante anos eu fui ministro de louvor, e, enfim, elas são aplicadas. Então, por isso que eu gosto de ouvir sobre outras profissões, porque a gente aprende e pode aplicar também no nosso dia a dia, e aqui, muito melhor, porque a gente está falando de Deus. O ponto central aqui é Deus. E então você pode aprender a respeito um pouquinho sobre medicina e também aí aquilo que Deus faz na vida da Rê. Então, Rê, primeiro de tudo, eu queria te perguntar o que te levou a escolher essa profissão? O que você falou? Quer saber? Vou fazer medicina. O que foi? Foi uma decisão consciente, orientada. Então, eu não romantizo muito a minha escolha pela medicina, mas depois ela teve uma outra parte que foi totalmente assim direcionada por Deus. Então, Deus cuidou de muita coisa ao longo da minha vida para eu chegar e falar, nossa, era isso mesmo. Então, assim, meus pais são veterinários, os dois, meu pai e minha mãe, eles se conheceram na faculdade de veterinária. Ai, que lindo. Em Botucatu. Seu pai é pastor, né? Meu pai é pastor, e na época nenhum dos dois era cristão, né? Nem minha mãe nem meu pai. Assim, na verdade, meu pai era católico e tal, mas desses era mais praticante, depois sabe aquela coisa. Não, mas você sabe que hoje, infelizmente, também tem um evangélico não praticante. O evangélico não você praticante. Sabe. Misericórdia. Eita, nós. Deixa pra lá. Segue o jogo aí. E eles se conheceram na faculdade e tal. E durante a nossa infância, assim, eu e minha irmã, principalmente, meu irmão não pegou essa fase. De manhã a gente estava na escola, à tarde minha mãe voltava da clínica e ficava com a gente. Só que de final de semana os dois trabalhavam sábado e domingo. E a gente não tinha com quem ficar. Então o que eles faziam? A gente ia se revezando no final de semana para ir para a clínica com eles. Então às vezes meu pai levava, às vezes minha mãe levava. Então a gente sempre acompanhou muito a rotina da clínica veterinária. E o que tem muito lá é cirurgia mesmo, né? Vai castrar, vacina, castrar. Eles até tinham na frente o banho e tosa, tem até hoje, né? Mas a gente não se interessava tanto por ficar ali. A gente queria ver o negócio ferver ali nas cirurgias e tal. E a gente foi acostumando com isso. Então, eu e minha irmã, né? A gente não tinha nenhum problema de ver, de ajudar. Minha mãe falava às vezes, segura aqui, ajuda aqui, cobre aqui, pra gente pra fazer parte, porque senão, imagina, criança, sem ter o que fazer, naquela época não tinha internet, joguinho, nada disso. Não, e tem o ponto também da sua mãe já tá assim, olha isso aqui, que você de repente no futuro pode ser um veterinário, né? Exato. Não, e pra mim, eu fui crescendo muito assim, meu pai e minha mãe são, o que eu vou ser também. As clínicas já estão montadas, é só entrar e trabalhar, né? Já tem garantia. E acabou que isso já veio entrando na minha mente, na mente da minha irmã, assim, podemos fazer uma área assim tranquilamente. E você diz você e sua irmã porque seu irmão era mais novinho, né? Meu irmão nem existia. Nem existia nesse momento. Nessa época, assim, depois a gente tinha 5, 6, 7... A minha irmã tinha 9 anos quando meu irmão nasceu. Então, até lá, era muito tempo que a gente ficava na clínica. Muito. E aí, inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, parênteses. Não. Guarda que você vai contar. Guarda que você vai contar. Que é da clínica veterinária, na verdade, né? Nem disso. Porque uma vez a gente foi com a minha mãe e
chegou uma cachorrinha que ela ia fazer o parto da cachorrinha. Aí ela começou a tirar, a gente começou a mexer naqueles cachorrinhos fofinhos, filhotinhos. Ai, que lindo, lindo. Que legal. No final de semana seguinte, a gente não foi na minha mãe, a gente foi na clínica do meu pai. E meu pai recebeu uma cachorra que passou o tempo, ela não entrou em trabalho de parto, então os cachorrinhos estavam todos mortos. E aí, quando ele foi fazer o parto dela, eu lembro que tava eu e minha irmã sentada, e ele falou assim, eu vou ter que tirar uns cachorrinhos da barriga. E a gente tava com a experiência fresca da semana anterior, da minha mãe, e a gente, nossa, que legal. Ele, não, mas hoje não vai ser tão feliz e tal. Aí eu lembro da cena, meu pai tirando assim, o cachorrinho e jogando num saco. E eu ficava, gente... Meu Deus. Aí eu e minha irmã, horrorizadas. Aí a gente chegou em casa, a gente falava, mãe, você não pode deixar o papai fazer mais, atender mais. Porque você tirava os cachorrinhos e colocava numa caixa, ele jogava todos eles num saco pra morrer. Meu Deus. Aí quando alguém falava alguma coisa assim, os pais são veterinários, né? A gente falava, leva na minha mãe. Eu lembro disso até hoje, minha mãe, gente, elas ficaram traumatizadas. Ai, Jesus, coitado do seu pai. Meu pai joga no saco do lixo. Ele é maior delicado, para não falar, então, os cachorrinhos morreram, tudo. Meu Deus. Acabei com a carreira do meu pai. Eu tava com medo porque você falou, é uma história engraçada e começou a falar da morte dos bichinhos. Eu falei, meu Deus, cadê a graça disso? Agora eu entendi, por causa do seu pai. Ai, Jesus, mas tadinho dos cachorrinhos, meu Deus. E aí, quando a gente cresceu, começa aquela coisa, vestibular, não sei o que lá. Só que essa pergunta, por mais óbvia que parecia pra mim, vou fazer veterinária, ela gera uma, tipo, mas será veterinária a vida inteira? Só isso? Será que é isso mesmo? É uma decisão pra vida inteira, E é um momento de conflito. Porque você é muito novo pra fazer uma escolha de adulto. Isso é o que eu falei, essa escolha vai acompanhar o resto da sua vida. Né? Muda muito. E assim, eu costumo dizer que existem 3 pontos na sua vida que eles são para o resto dela. O primeiro é quando você tem esse encontro com Cristo. Esse é o primeiro de todos. O segundo, o seu relacionamento, o seu casamento, né? É o resto da sua vida. E o terceiro, eu tô colocando por ordem de importância, apesar que às vezes você encontra o seu trabalho antes, tá? Eu estou colocando por ordem de importância aqui. E o terceiro é justamente o trabalho. Ele vai para o resto da sua vida. É claro que em algum momento da sua vida você pode mudar isso, né? Tem gente que começa a mudar o foco do seu trabalho com 40, 50 anos e, vai tudo bem. Muita gente. Né? E tá tudo bem, não é o fim da vida e não atrapalha em nada, viu? Exatamente. Então, assim, depois eu até falo um pouco mais sobre isso. Mas é uma decisão extremamente importante aí e realmente é o que você falou, muito novo para tomar essa decisão, né? É uma decisão muito, muito séria, né? E a gente ainda sai de uma escola, então você não tem muito experiência de vida, né? E aí eu lembro que meu pai, ele sempre ajudou a gente em decisões, assim, né? Até vou fazer a minha assinatura. Meu pai sentou com a gente e falou, vamos fazer a assinatura de vocês. E aí a gente ficou fazendo várias formas, porque ele falou que o pai dele ajudou ele a fazer a assinatura que ele assinava. Que legal. E aí, essas decisões sempre foram assim, vamos pensar, não vai fazer de qualquer jeito. E aí ele falou assim, eu tenho alguns primos que não fizeram veterinária, fizeram medicina mesmo humana, não medicina veterinária. E hoje o que eu noto é que eles têm mais liberdades ainda, vocês, porque nós éramos 2 filhas. Então ele falou, mais liberdades do que a sua mãe em relação ao horário, a coisas que ela precisa fazer, do que a gente. E um retorno um pouco melhor. E já que vocês não têm tanto problema de sangue, passar mal, é uma possibilidade. Já tá treinada, né? Eu falei, bom, tá bom, né? Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não tenho nenhum grande dom, assim, né? Porque também tem isso. Então, você vai ver, você você tem um dom absurdo que ninguém mais tem. Aí você vai investir nisso. Mas nós éramos pessoas
medianas, regulares, nem éramos o Einstein na escola em nada, mas também não éramos as piores em nada, sabe? Sempre fomos ali na média. E eu sempre gostei muito de artes também, então eu participei muito tempo do teatro, amava teatro, participo do louvor até hoje, mas assim, não vou ser cantora, não vou ser atriz, não era uma coisa que eu falava, vou trabalhar com isso, não, eu gosto disso fazer mesmo de coração, para Deus, e é só para Deus. Então, cantar para comercializar e viver disso, eu não queria. E fazer teatro para fazer teatro do mundo, porque teatro cristão foi depois de velha que eu comecei a conhecer teatros cristãos profissionais. Então, não existia isso. Então, não era minha escolha. Eu falei, beleza, então vou fazer medicina. E aí, juntou com a minha história de vida. Então, desde os meus 4 anos, eu tenho vitiligo. E assim, eu lembro, para mim, eu lembro do pediatra, que eu ia bastante, e do meu dermato. Porque era direto lá. Eu fiz uma lesão na pálpebra, que é uma que eu tenho até hoje, só que eu fiz lesões nos joelhos. E eu fui usar shorts a primeira vez, eu tinha 23 anos. Uou! Aliás, essa da pálpebra eu descobri muito tempo depois. Porque eu ficava bem clarinha, né? Então acabava homogeneizando a cor. E como é pálpebra, a mulher, aí acaba, né, ajudando. Passa sombra, maquiagem, E aí eu não usava shorts, saia, vestido, nada que mostrasse o joelho. Olha só. E eu fiz vários tratamentos. E minha mãe sabia que aquilo me incomodava. Então eu fiz tratamento Cuba, tinha um tratamento de referência para vitiligo. Minha mãe encomendou melanina. A gente fez várias coisas. Fiz fototerapia e tal. Com tanto tratamento, meus joelhos fecharam as lesões. E Deus, eu tenho plena convicção de que Deus me curou, porque nunca mais eu tive 3 lesões de vitiligo. E nunca mais apareceu nenhuma, nem em estresse nenhum. Eu orava, meu pai falava o tempo todo pra mim, assim, Deus vai te curar, Deus vai te curar, Deus vai te curar. E as minhas lesões dos joelhos, elas fecharam, só que eu ainda enxergava. E minha mãe falava, Renata, não dá pra ver, não tem uma pintinha ou outra, mas não tem mais aquela mancha. E eu ficava, ai, não. Eu ia pra praia, eu ia com calça, assim, de pescador, sabe? Meu Deus! Que era bem comprida. Se eu queria ir no mar, eu tirava e saia correndo pra ninguém olhar meu joelho. Gente, olha só. E isso, quando o meu pai falou da medicina, eu falei, se eu for fazer, eu vou fazer dermato. Olha só. Porque é uma situação que eu entendo o medo. E aí, eu já comecei a falar, acho que é isso que eu vou fazer. Eu tenho uma vivência nisso, eu sei o que a pessoa sofre. Tem empatia, né? Eu sei o quanto a pele pode atrapalhar a sua vida, sabe? Suas escolhas. Você não querer ir num lugar porque você tá com uma lesão de psoríase, porque a sua acne ela é uma acne grave, então ninguém te dá um emprego, um trabalho, porque é o rosto que vai aparecer se você for trabalhar em algum lugar. Então, eu tive sempre muito esse olhar assim, eu sei que tá te incomodando e eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Legal. Então, acho que uniu os dois. E aí, assim, eu tive paz na decisão, amei a faculdade inteira e sempre fui muito assim, eu sei o que eu vou ser, eu sei o que eu quero ser, entendeu? Eu sei que eu posso ajudar. Legal. Hoje você atua, então, na área de dermato? Aí que tá. Hoje, eu atuo na área de dermato em assistência, então eu atendo dermato, só que isso que você falou, que a vida ela vai mudando e vai mesmo. Então hoje, como médica, eu atendo dermatologia. Além disso, e muitos pacientes me procuram de vitiligo, muito interessante. Vem paciente de Peruíbe, eu tô em São Paulo, passar por conta do relacionamento, de saber e ver a melhora deles, me dá uma sensação que parece que é em mim, parece que sou eu que tô melhorando, sabe? Que legal. Isso é muito bom. E Deus abriu ainda outras portas.
Então, como médica, eu faço assistência, ensino e pesquisa atualmente. Que legal. Então, eu dou aula na Universidade Municipal de São Caetano do Sul desde 2017. Uau, que legal. Passei no concurso lá Uhum. e dou aula de medicina lá. Com os alunos, eu fico na parte teórica e fico no ambulatório de dermatologia lá que atende Demais. público, né? Que é lá Uhum. no Hospital São Caetano. E no ano passado, logo depois do seu convite, Uhum. por conta da pandemia e tudo, eu recebi um convite para trabalhar no Centro de Pesquisas Clínicas de São Caetano com a vacina da Coronavac. Então, por Eles isso que eu iam esperei. testar. É por isso que eu esperei um ano. Exatamente, por isso que eu falei, nossa, tudo bem, passou, mas muita coisa aconteceu. Uhum. E aí, eu estava concluindo o mestrado, e eu estava com medo de pegar essa responsabilidade, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tenho um mestrado para concluir, para defender isso. Eu falei, mas eu vou porque eu falei, eu preciso ser útil para essa pandemia de alguma forma. Que legal. E aí abriu um centro de pesquisas lá em São Caetano, nós testamos a Coronavac, nós testamos a vacina da Janssen, atualmente nós estamos testando a vacina da gripe também, que na realidade a vacina da gripe ela já existe, né? A trivalente Sim. e a tetravalente. Isso. Só que a tetravalente ela é paga. O SUS não dá. Eu sei porque eu sei por causa da Letícia, que a gente por causa disso que eu sei, a gente acabou pagando. Quem é pai sabe de vacina, né? Eu sei porque dói no bolso também. Exato. E aí, qual que é o intuito dessa pesquisa? E aqui já fica até o conhecimento, né? O intuito, na verdade, é tentar trazer a tetravalente para o SUS. Só que para o SUS comprar, a gente tem que provar que não tem inferioridade de resposta imunológica entre a trivalente e a tetravalente. Então, são duas vacinas que já são usadas, mas a gente tem que provar que na população do Brasil, se a gente começar a dar a tetra, vai ter mais benefício né, para o governo em relação a custos com saúde, com pessoas que realmente demandam de atendimento e internação por gripe, do que a trivalente. Então, é muito legal não tomar placebo, ou você toma trivalente ou você toma tetravalente, é bem legal. E a gente ainda está recrutando. Então, quem quiser participar, joga lá no Google, né? usquespesquisa.org, que aí está explicando tudo e pode acompanhar para ver, porque futuramente vão sair outras pesquisas, né? Então, hoje eu trabalho nessas 3 linhas, coisa que eu nunca imaginei. Que legal. Que eu ia fazer. Você vê que é algo que realmente Deus ele foi preparando o caminho todo, né? Quando assim, hoje você vai olhando para trás, isso é muito legal. Você vai olhando para trás e você vai vendo as peças desse quebra-cabeça, Deus encaixando ele. Você fala, por isso eu fiz isso. Por isso eu fiz aquilo. Né? Por isso, e as decisões, por isso que é muito importante que essas decisões elas sejam tomadas de maneira sábia, ou seja, né, o temor do Senhor é o princípio do saber. Essas decisões na nossa vida, elas têm que ser tomadas em intimidade com Deus. Não é só assim, vou lá, vou fazer. A gente como filho de Deus, e nesse caso, literalmente falando, a gente tem esse precioso privilégio, né? A própria palavra diz, vede quão grande é o amor de Deus a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Então, olha como é grande esse amor a ponto da gente ter essa intimidade, e que essas decisões que nós tomamos baseado na graça e na presença de Deus nas nossas vidas para tomar essa decisão, a gente vê como isso vai abençoar o nosso futuro. Né? Então, não tem que ter pressa, né? A gente tem que ter sabedoria. E saber que hoje, como professora, eu tô desde 2017, esse ano é meu 4º ano que eu tô dando aula. Legal. O perfil do aluno de medicina mudou bastante. Hoje a gente tem muitos alunos de 40, 42, 45. Por isso que é aquela coisa de mudar, né, de tudo. Pessoas que falaram, olha, eu fiz direito, mas eu trabalhei, só que eu não era isso, e agora eu tô buscando, entendeu? Então, nunca é tarde, nunca é tarde. Ô Rê, mas me diz agora, então, quais são os desafios, as dificuldades que um profissional da área de medicina, ele enfrenta no seu dia a dia? O que você
ao longo da sua carreira, o que você tem enfrentado? Você fala, meu, isso aqui é difícil, isso aqui é complicado, porque a pessoa que está pensando em fazer medicina, às vezes ela entra com aquela doce ilusão, né, romantizada, mas ela também tem que conhecer algumas dificuldades que vocês na área de medicina enfrentam. Quais são elas? Bom, várias. Então, na realidade, acho que a principal aí é o choque da realidade. Então, quando você se forma e você vê a condição que muitas pessoas têm que se submeter para ter o mínimo de saúde, fica meio incompatível. Então, logo que eu me formei, eu trabalhei em alguns lugares que não tinham o mínimo para atender alguém. Então, a gente ficava numa saia justa. E a população, por olhar aquilo e falar, bom, mas aqui é um lugar de atendimento médico. Eles vinham confiantes de que você ia poder ajudar. Mas você não tinha gaze. Nossa. Não tinha como começar. É como, é como se falassem, vai até tal lugar ali porque eles vão construir sua casa. Aí ele chega lá e não tem cimento para construir a casa. Tem tijolo, mas não tem cimento. Não tem pá. Então, foi muito frustrante. Teve alguns lugares que eu falei, eu não consigo voltar para trabalhar ali. Porque não tem o que fazer e eu vejo as pessoas sofrendo. Meu Deus. Então, falta recurso, assim, sabe? Isso porque a gente sempre vai trabalhar, querendo ou não, no SUS, durante o internato todo, que são os 2 últimos anos da faculdade. Atualmente tem faculdade até com mais 2 anos e meio de internato. Você fica na prática mesmo, e é no SUS. E você tem esse choque de realidade, você vê como as coisas acontecem. Então, isso é difícil. É diferente do comercial que o político coloca na TV, né? Muito. E as pessoas se desdobram, assim, você falou, né? Eu fiz a minha cirurgia pelo SUS. O SUS é muito bom. Mas, às vezes, falta a gestão, né? Acima disso. Então, não basta o profissional querer. E aí deve ser horrível. Você vai com todo o amor atender aquelas pessoas, só que você não tem um recurso para atender e é frustrante, né? E não tem o mínimo de qualidade, no sentido assim, que começa a ficar muito cheio. Começa a precisar, a demanda é enorme. É alta. O recurso é pouco. Aí eles põem, você trabalha com uma equipe reduzida. Então, é aquele sistema, a galera da área da saúde vive assim, com burnout, assim, sobrecarregado. Porque são horas e horas de plantão, e aí você vira uma na outra, e você tenta se desgastar, e não é assim que você faz uma pausa, não tem pausa. Então, são 12 horas realmente trabalhadas, e aí você vira 24, são 24 horas realmente trabalhadas, e mentalmente, né? Isso que eu ia falar. Então, não é só você estar ali com a mão ali cuidando tal, mas o seu, como você tem, eu sou totalmente assim. Quando eu não consigo dormir, a minha condição de raciocinar e de ter empatia e amor pelas pessoas, ela diminui drasticamente, né? Você é humano, né? É humano. Então, e a gente vê, é só você jogar no YouTube, você vê vários vídeos de profissionais da área no SUS, reclamando, não tem isso, não tem aquilo, o desabafo de médicos, né, e esse desespero do amor pela profissão, mas não conseguir, e ver ainda agora em pandemia, ver de repente pacientes passarem, né, pela sua mão e você não ter como reanimar essa pessoa, sendo que nossa, eu só precisava de tal coisa e não tem. E você vê essa pessoa falecendo na sua frente, sabe? Nossa, isso deve ser pesado demais. Eu lembro, eu tive um paciente logo que eu me formei, que eu presenciei a morte dele e foi uma morte evitável. E eu falei, cara, se fosse meu pai? Sabe? Meu Deus. Porque eu falei, isso aqui não teria acontecido. Esse moço não precisava ter morrido. Meu Deus. Então, por falta, que não tinha o que fazer. Então, isso é uma limitação que, assim, é difícil. E aí, o SUS, ele é complicado por algumas formas. Eu amo de paixão o SUS. Eu acho maravilhoso, assim. Ele é perfeito
em toda a sua concepção, assim, em tudo. O que falta realmente é ter a distribuição correta de recursos para ele ser resolutivo e ele funcionar com a estratégia que ele existe para funcionar com a estratégia. Né? E às vezes ele não consegue cumprir. Mas hoje os convênios médicos também não são muito bons. Por quê? Você tem uma ideia? Tem convênio que a consulta médica ele paga R$20. Então, como que o médico faz para ele pagar a luz, a água, secretário, material, não sei o quê? Volume. Como que as clínicas fazem para pagar? Volume. E é por isso que você chega para o médico, ele olha na tua cara e fala, isso aí é virose. e te manda embora, vai tomar um xarope. Não, mas aí você vê que o médico do convênio, ele precisa de um mínimo de atendimento. Inclusive hoje, num dos grupos que eu faço parte aí, que atualmente eu não tenho agenda lá, mas eu tô por dentro dos babados. O pessoal falou, eu tenho 9 pacientes por hora agendados. Como? Ela falou, acabei de descer e entregar minha carta, semana que vem eu não trabalho mais aqui. Meu Deus. 9 por hora. Você não tem nem 10 minutos. Exato. E por isso que... Se fossem 6, você ia ter 10 minutos para fazer uma consulta médica. 9. Meu Deus. Então, assim, claro que paciente de convênio, existe um perfil também. Eles faltam muito mais, sem avisar e sem reagendar. Então, se você agenda 40, vem 19. Uou. Vem menos da metade. Caramba. Então, o que você precisa fazer? Você tem que agendar um monte para garantir um mínimo de atendimento. Só que eles não combinam quem vem, quem não vem. Então, tem horário que vai chegar cheio do horário, por isso que atrasa, demora. Então, assim, o atendimento do médico que depende do convênio é péssimo. Porque, assim, ele não consegue exercer o trabalho dele da forma como ele gostaria. O paciente fica frustrado porque demora o atendimento, atrasa a consulta, às vezes é longe. Chega lá, é rápido. Nossa, ele nem pôs a mão em mim. Com 9 por hora, como que alguém põe a mão? Exato, é né? bem Como isso que mesmo. alguém examina globalmente você? É legal ver esse outro lado. É muito legal você falar isso, porque a gente vê o outro lado. Porque, justamente, eu, por exemplo, como paciente, eu tenho essa pelo convênio, eu já fui em lugar que eu demorei mais tempo chegar até lá. O cara me atendeu ali, olhou pra mim, que nem... Eu tive um problema no joelho, ele falou, você não pode subir escada, não pode fazer isso. Gente, o cara olhou pra mim, sabe? E falou, você não pode fazer exercício, não pode... E eu ando de roller, imagina, de patins. Então, mas, obviamente, o cara deu esse diagnóstico sem nenhuma pauta. Mas por quê? Porque, provavelmente, ele estava ali lotado, né, de gente para atender. É claro que também, assim, tem gente que é mau caráter, né? Tem de tudo, né? Tem tanto que tem de tudo. Sempre vai ter de tudo. Tem o mau caráter, mas tem aquele que tá desesperado, fala, meu filho, eu tô com 9 pacientes só nessa hora, né? Então é complicado. Existe uma angústia porque as pessoas ficam nervosas e as pessoas têm um problema de saúde. Então, existe um estresse, sabe? Assim, eu cheguei a trabalhar uma época com spray de pimenta no jaleco. Porque as pessoas entravam revoltadas e não era minha culpa. Exato. Eu tava fazendo, porque era pronto-socorro, só que lá na recepção demorava muito. Mas por quê? Porque nós éramos em 2, 3 médicos só atendendo, e aí a demanda era assim, abria uma ficha por minuto. Uou! Então, em um minuto você não atende ninguém. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu fui pro psiquiatra, eu tomei medicamento, eu tomava antidepressivo, eu tomei modulador de humor, porque eu falei, tô ficando louca. Eu ia trabalhar, eu lembro até hoje. Eu chamei o coordenador do plantão, eu falei, você pode vir aqui? Aí ele entrou no consultório, eu falei, eu acho que eu tô louca. Eu tô com uma angústia, meu coração tá disparado, eu tô querendo chorar. Cara. E eu tô tentando pôr as rédeas de novo na minha mão, só que a minha mente não tá conseguindo. Aí ele falou, calma, respira. Aí eu comecei a chorar, eu falei, e eu não sei por que eu tô chorando. Eu não conseguia saber qual era o meu problema. E o problema era a rotina. Aí eu lembro que ele me deu Rivotril, clonazepam, meio miligrama sublingual. Ele falou, põe na língua. Ele falou, aguarda 10 minutos.
Aí eu fiquei um período tendo que atender a base do Rivotril. Meu Deus. Porque eu perdi as estribeiras, assim, de falar, gente, eu tô tentando ser o mais rápida possível, tô tentando, sabe? Tô tentando. Aham, E não é isso, não pode ser assim. aham, Então, assim, é uma realidade doída. uhum. Tanto que passou essa fase. E eu falei, graças a Deus. E aí entrou a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tiver que atender de novo daquele jeito, Nossa. sabe? Sem. E ver pessoas morrendo, Hum. para mim, isso também baseou a minha escolha de especialidade. Uhum. Porque eu lido até a página 2 com más notícias. Aham. Depois, isso me afeta muito, né? Uhum. Então, é assim, a contratransferência. Então, Uhum. eu tento te ajudar, mas aí eu me acabo. Então, eu Uhum. sabia que algumas Se especialidades, por envolve exemplo, muito, né? oncologia, eu ia ser incapaz. Uhum. Acaba se Incapaz. envolvendo demais. Eu sempre me envolvo. Só que se a especialidade. Isso eu ia precisar de muita terapia, assim, para aprender a Uhum. lidar. E, e é uma frieza que eu não gostaria de ter. Até o pessoal vira até brincadeira, fala assim, não, frieza de médico, chega da notícia, ó, É, seu filho faleceu, tem um café ali, ó, tá? Né? então, Mas às vezes é eu uma falava barreira de assim. defesa, né? Então, eu me lembro que no internato eu estava no 5º ano e a gente estava acompanhando o mastologista. Hum. E aí eu estava parada O na que porta, só assim, para a gente entender, o que faz o mastologista? da mama, Certo. especialista na mama. Certo. Talvez as E, mulheres falem, ô, Fernando, você não entende? Gente, não tem como não, entender. masto é de mama. E justamente ia entrar uma senhora que ele tinha recebido os exames e ele ia dar a notícia que ela estava com câncer de mama. E ela Vai. entrou sozinha na consulta. Nossa. E eu me lembro que eu estava parada na porta e ela entrou, sentou, mas eu não sabia que era isso que ele ia falar para ela. Hum. Porque eu estava só acompanhando. Então ele nem falou nada pra gente. Nós, alunos que estávamos ali Uhum. acompanhando, a gente estava vendo, a gente ajudava. Ele examinava e falava: Ó, isso aqui é interessante, eles podem olhar? Podem. Aí a gente olhava, Uhum. palpava tal. E aí ela entrou, sentou, e aí ele falou: Ó, seus exames chegaram, seus resultados chegaram. Infelizmente, não era o que a gente esperava. Ele Hum. falou: Olha, o seu exame deu aqui, você tá com um câncer na mama direita. Nossa. Comecei a chorar na porta, assim, e eu tentava conter, Uhum. mas a lágrima escorria, e eu não estava sozinha, tinha mais alunos, e Aham. aí eu tentava disfarçar, e aí eu passava a mão e não sei o quê, Aham. e aquela mulher, ela estava sozinha, ela não tinha Nossa. filhos, era mais velha, Aham. e assim, claramente, depois que você falou, tem um câncer, deu um problema, a partir dali, a pessoa entra numa névoa mental. Uhum. Então, ela não escuta mais direito o que É. você está falando. Por Uhum. isso é tão importante um acompanhante. Uhum. Porque aí o que você vai receber? Você recebe um monte de papel, ó, agora você vai nesse lugar, vai fazer não sei o quê, vai fazer esse exame, não sei o quê, vai levar não sei o quê lá. Você recebe aquele monte de papel e na sua mente só tá aí quando? Câncer, câncer, É. câncer. Você não escuta mais nada. Então, eu chorava. Uhum. E aí ele entregou os papéis e ele era um médico incrível. Eu fiz faculdade em Uhum. Santos, né? Uhum. Eu até orientei várias pessoas que eu conheço a irem lá, porque eu falava, gente, ele é muito querido. E Uhum. ele falou com todo cuidado, mas a má notícia, você pode ter o cuidado que for. Uhum. É um Uhum. tapa. É. E aí eu lembro que ela saiu da sala e ele falou, doutora, você senta aqui. Hum. E eu tava tentando me segurar, mas eu não conseguia. Aí eu sentei e ele falou assim: por que você tá chorando? Aí eu Nossa. falei: eu não sei, Eu ela tô vai quase morrer. chorando aqui. Eu tô quase Eu falei: chorando. ela vai morrer. Aí ele falou assim: ó, você vai ser médica em breve. E você vai ser a esperança que esse paciente tem. Se ele chega e você tá assim, ele vai ter certeza que acabou pra ele. Uhum. E aí eu falava.
mas eu não consigo. Ele falou, tudo bem, você vai chegar em casa, doutora. E ele era um senhor mais velho, assim, né? Ele falou assim, tem um negócio muito legal no computador que chama YouTube. Ele falou, você vai escrever lá, A Morte da Girafinha. E você vai assistir várias vezes. E vai ficar refletindo. E aí eu fui para casa e ele falou assim, você tem que aprender a lidar com a morte, que todos nós vamos morrer. Se você não sabia, eu vou te contar. Você não vai viver para sempre. Aí eu falei, eu sei, mas essa notícia é muito triste, né? Ele falou, e hoje a gente tem estrutura para tratar essas pacientes. A gente tem cirurgia, a gente tem quimioterapia, a gente tem radioterapia. Falar que um paciente está com câncer não é sinônimo sentença, né? de dizer que você... Exato, uma sentença de morte. Ele falou, e você tem que trazer essa esperança. E aí, quando ele falou isso, me tocou em outro ponto. Porque eu pensei assim, mais do que a vida, eu tenho algo além que eu posso oferecer, mesmo que eu não consiga oferecer a cura física. Eu, em algum momento, eu posso perguntar se a pessoa acredita em alguma coisa. Eu posso falar, Deus te abençoe. Vocês não têm noção do poder que tem um médico só dizer isso no final da consulta. Nossa. Deus abençoe você. Aliás, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu tenho, Rê, já que você está começando, abrindo essa porta. É uma pergunta, que como você enxerga o cumprimento do chamado através da sua profissão? Como você vê Deus te usando na medicina? São vários momentos, assim, óbvio, tocando a ficha, fica difícil. Uma porta com um paciente por minuto. Porém, foi nesse período que eu descobri o poder do Deus te abençoe. Porque na hora que eu liberava o paciente, eu falava, bom, então você vai tomar isso de tal em tal hora, tal, vou te dar um encaminhamento, procura o médico, o urologista, procura o neurologista, tá? Deus te abençoe. Quando eu falava isso, a pessoa falava, amém. E aí, ou a pessoa falava, você acredita em Deus? Então, é uma porta. Só um Deus te abençoe. Porque para quem não acredita em Deus, ele não vai se importar. Falar, beleza. Deus te abençoe. É uma palavra jogada ao vento. Ele não vai se sentir ofendido que você tentou colocar alguma coisa na cabeça. Não, não vai. Só que para quem tá lá vulnerável, um Deus te abençoe, ele fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Não estava esperando por essa. Essa eu não estava esperando. Entendeu? Então, assim, o que eu sinto é que nós temos que viver em constante oração para a gente conseguir reconhecer, porque Deus mostra, reconhecer quem Deus trouxe para a gente. Porque o paciente, ele não vem pelo acaso completamente, né? Então, se a gente ora, Deus mostra. Deus mostra o que a pessoa precisa. E você, como médico, você tem que tomar cuidado com a ética, né? De que você não pode impor uma religião nem nada isso para a pessoa. Mas você pode se mostrar aberto para querer saber o que aquela pessoa acredita. Como que é aquela rotina daquela pessoa. Você frequenta alguma igreja? Você tem alguma religião? Isso já abre portas. Você acredita em Deus? Então, se a gente... Eu tive uma experiência, assim, que eu tive que sair do zero para uma oração com a pessoa que eu estava também na faculdade ainda, e eu passei no Emílio Ribas. Fiz um estágio no Emílio Ribas, que é o hospital aqui em São Paulo, de infectologia. Então, todos os pacientes internados lá, basal, já tem HIV, hepatite C e tal. E eu fiquei responsável por 2 pacientes. E um deles se chamava Luiz. E eu entrei no primeiro dia no quarto para examiná-lo, examinei, e eu senti algo diferente. Falei, tem algo além aqui. E fui conversando, você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? E eu ia ficar com ele durante 1 mês, só com ele. Ele era um paciente que ele estava ali internado, ele tinha um negócio que chama leucoencefalopatia multifocal progressiva. Uou! Que acontece justamente em pacientes que têm HIV, é causado por um vírus, que o vírus tem uma sigla que chama vírus JC, e ele já estava
metade do corpo sem se mexer e tal. E eu entrava no quarto e eu sentia que tinha alguma coisa ali. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, tem alguma coisa aqui, eu preciso falar com esse rapaz. E aí o chefe lá do andar, ele falou comigo, ele falou assim, esse paciente é super grave, prognóstico terrível, provavelmente ele já tá chegando, assim, no fim da luta dele do HIV, e agora com esse problema que é neurológico, né, progressivo, só vai piorando. Ele falou, então é complicado. E aí eu orei, e um dia eu entrei para atender. E enquanto eu estava organizando as minhas coisas, eu cantei um trechinho de uma música, de um louvor. Olha aí a parte de você como atuando na área, né? Isso. E eu só cheguei e eu tava pegando as folhas assim, eu falei, bom dia. Aí eu fui e cantarolei um trechinho. Aí quando eu fui atender ele, examinar, ele falou, que música é essa? Eu falei, essa música é muito linda. Aí eu falei, essa música, ela fala sobre Deus, ela fala sobre que era aquela música, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Sim. E aí eu falei para ele, eu falei que às vezes a gente não entende as coisas, mas a vida com Deus, ela sempre vale a pena. Sempre. Não importa o que acontece. Se você tá com Deus, vai valer a pena. E aí eu falei, você acredita em Deus? Aí ele falou assim, eu não tive uma vida muito, muito boa para eu te falar que eu acredito, né? E aí ele começou a me contar da vida dele. Ele falou que ele tinha sido preso, que aí ele contraiu HIV nesse período, que ele fez muita coisa errada. Ele tinha uma esposa, 2 filhas, só que aí a esposa falou, você não vai ser pai das minhas filhas, eu não quero você perto, porque ele estava vivendo tudo errado, aí ele estava com HIV, e aí acho que ele passou para ela, então teve toda uma crise, e aí ele estava assim, constrangido, assim, como eu posso falar de Deus? Não posso falar, né? Se eu acreditasse em Deus... Tô muito sujo pra, né? E aí eu falei para ele falou assim... Eu tenho uma Bíblia. E aí eu falei, Aí ele falou, tenho uma Bíblia na gaveta. E tem uma foto da minha mulher, né? E das minhas filhas ali, mas eu já não converso com elas há muito tempo. E aí eu peguei a Bíblia e de fato tinha. Aí eu li um versículo para ele, eu falei, eu posso fazer uma oração bem rápida, não vou te atrapalhar. Aí ele, não pode, não tem problema. Aí eu fiz uma oração com ele. E no dia seguinte, quando eu voltei, eu falei, você quer ouvir a música que eu tava cantando? Aí ele, eu quero. Aí eu coloquei a música que eu tava cantando no dia anterior, eu coloquei, e enquanto eu ia organizando as coisas, que eu tinha que coletar sangue, fazer um monte de coisa, ele foi escutando, e aí ele foi chorando, né? E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, você sabe que Jesus, ele sempre vai dar uma chance. Você não quer essa chance agora? E aí ele orou e ele confessou a Jesus, ele recebeu a paz de Deus. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu não tenho acesso à família. Eu não sei onde está essa mulher, eu não sei onde estão essas filhas, mas eu imagino que a hora que ele morrer, elas vão saber. E aí eu peguei e escrevi uma carta e coloquei num envelope endereçado para a esposa e filhas, e coloquei na Bíblia junto com a foto que ele tinha dentro da Bíblia. Falei, eventualmente, se ela ler, né, que eu gostaria de passar uma mensagem para ela, né, falar que o que eu conversei com ele, que ele sente muito, né, assim, que não dá para voltar atrás e refazer as coisas que ele já fez, que com certeza ela estava magoada, ela estava triste. Claro. Mas que a esperança de Jesus entrou no coração dele e que essa esperança podia entrar na casa dela e das filhas dela, né? E aí eu saí depois de um mês de lá, e aí eu recebi uma notícia. Alguém viu a minha carta e mandou uma mensagem para mim. Falou, Luiz, ele morreu, tal. Eu queria te agradecer, porque a gente viu sua carta lá, né? Eu acho que eu deixei meu e-mail, alguma coisa assim. E muito obrigada por todo o cuidado. Puxa, foi bom saber que ele partiu, mas não partiu igual ele estava aqui, né? Que legal. Então, assim, Jesus. sempre tem oportunidade. Oportunidade sempre vai ter. A saúde é o momento da vulnerabilidade. Agora
olha o que está acontecendo agora. As pessoas Uhum. são internadas e não podem ficar com acompanhante por causa da pandemia. Quem pode ser a pessoa que entra lá e conversa e é a família? É o médico, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro. Então, olha a janela de oportunidade que você tem, né? Então, assim, orando... Gente, Deus é vivo. Ele não está morto. Jesus não está morto. Então, a gente tem que confiar no que a gente crê. Então, se a gente ora, Deus vai mostrar, e Deus vai falar, e Deus vai abrir a oportunidade. Então, eu, como professora de medicina, recebo no meu WhatsApp: professora, eu vejo que eu sei que você também é cristã, pelas coisas que você posta e tal. Tô tendo um problema com a minha mãe. Será que você pode me ajudar? Olha só, que legal. Então, assim, vai ser o todo dia? Provavelmente não. A gente tem a nossa rotina. Mas Deus, ele traz pessoas até você. Porque ele sabe que você vai trazer... Você, talvez não seja a sua prescrição, que é o que ela precisa. Ela precisa de outra coisa, que você pode dar. Então, assim, como cristão, a gente tem uma ferramenta enorme na mão, que é uma pessoa vulnerável e um Deus vivo. Então, ele vai trazer a pessoa que precisa ouvir a palavra dele. Assim, de uma forma que um Deus te abençoe e no final já abre a porta para a pessoa conversar. Um cantarolar um louvor no corredor, já vem outro colega e fala: nossa, eu gosto dessa música. Olha então, a gente tem oportunidade e Deus mostra. Que legal. Eu tenho falado, inclusive, justamente isso, que a gente está acostumado a receber um Deus te abençoe, Deus te ama, Jesus te dê sabedoria, coisas do tipo assim. Acaba virando um chavão, uma gíria gospel, né? Uma gíria crentez. E a gente não tem noção como isso, as pessoas estão carentes, e ainda mais agora, em pandemia, como elas necessitam ouvir isso. Né? Deus te abençoe, Deus está cuidando de você. E dentro da igreja virou chavão. Exato, Mas fora, nem tanto. É. E existe realmente um poder. É uma oração que você está fazendo para uma pessoa muito curta. Deus te abençoe. Então, essa é a diferença, Rê. Essa é a diferença. Para dentro da igreja, é um paz do Senhor, irmão. Só que você parou para pensar, fala assim: eu estou desejando a paz, que a paz do Senhor esteja sobre essa... Não, é um oi, tudo bom? Né? É como a gente faz normalmente na rua: opa, tudo bom? Você não tá querendo saber se tá tudo bem com a pessoa, é só um oi, é só uma cortesia, né? Uma gentileza. Exato. Tipo, ninguém vai parar e falar assim: então, cara, minha vida não tá... Não, ninguém vai fazer isso. Então, para dentro da igreja é como se fosse um oi, tudo bem, mas para fora... Você fala: cara, Deus te abençoe, te guarde, cuide de você. E às vezes o medo, a vergonha acaba impedindo de você manifestar o evangelho para alguém que tanto precisa, né? É uma forma, assim, é uma forma simples que eu acabei vendo que tinha muito efeito. Principalmente, assim, porque você pode falar, e se você fala olhando nos olhos da pessoa, que não é uma coisa que você está dizendo da boca para fora... Porque às vezes eu já fui em consulta que a pessoa falava assim: boa sorte, então nos vemos na próxima. Assim, não quero te ver na próxima. Você é a última pessoa que eu quero ver na próxima. E falar assim: Deus abençoe você fala: amém, amém. Eu preciso da bênção de Deus. Assim, eu tô no hospital, né? Eu tô de férias, então. E nesse tratamento, nesse cumprimento do chamado de Deus também, ele vai no sentido de você, né? De você sentir as pessoas, daquilo que Deus está fazendo, não só através de você, mas em você. Então, por exemplo, nesse período que você teve que tomar remédios pesados, né? O quanto que Deus, ele, sabe, foi ministrando, acredito eu, no seu coração, trazendo você. E às vezes as pessoas olham: não, mas como assim? Uma cristã tendo que tomar remédio? Como assim? Ainda, infelizmente, existe essa, e desculpa usar essa expressão, mas é essa expressão que tem que ser utilizada, a ignorância, que é nada mais, nada menos do que a falta de conhecimento e entendimento de que um crente, sim, ele pode ter depressão, ele pode ter dificuldades, ele pode ter, não significa que é falta de fé, sabe? Então, foi muito importante o período do meu tratamento, assim, até para eu reconhecer que as coisas não estavam boas, eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso, ou aceita a situação
E aí tenta tirar daquele momento o melhor que você pode, sabendo que você está fazendo o melhor que você pode, ou você sai e pede sempre assim. Então, foi um momento muito importante. Eu tratei durante 1 ano, eu tive que tomar medicação. Porque, para quem teve já a síndrome do pânico, né, que é transtorno de ansiedade agudo, assim, você percebe que a sensação é que você tá ficando doido. Porque você fala, eu não sei o que tá acontecendo, mas meu coração tá disparado, eu tô com falta de ar, eu tô com vontade de chorar. E isso é seu corpo falando, pelo amor de Deus, você tá no desequilíbrio. E como dermato, é assim, nítido como desequilíbrio, como o estresse, como uma rotina pode atrapalhar a sua vida, porque a gente vê. Existem doenças que a gente não enxerga, então a gente finge que não aconteceram. Mas, por exemplo, a alopecia areata, a pessoa dorme, acorda e tá com uma falha enorme no cabelo, que parece bumbum de nenê, assim, lisinho. E isso é o quê? Provavelmente foi algum fator estressor, alguma coisa que você passou que desencadeou. Vitiligo, psoríase. Então, várias doenças que vão acometer as pessoas, que elas vão enxergar, que elas estão vendo a mancha na pele. E aí você pergunta, como está a sua rotina? Então, na dermato, eu também tenho muito essa abertura. Então, uma vez chegou uma paciente que em 1 semana ela abriu um quadro de alopecia areata total. O cabelo dela que é o nome? caiu. Alopiciata? Alopecia. Alopecia. Tem gente que fala alopécia, mas não é. Alopecia. A tônica é outra. É alopecia areata. Então, é autoimune. O seu organismo, do nada, ele reconhece uma parte do folículo piloso, que é o bulbo, como um agressor. Olha, e o seu organismo começa a cuspir. Destruir. Sai. Começa a destruir aquilo. Nossa, e aí não você cresce. perde cabelos. Aí, por um período, né? A tendência é que, com o tempo, aquele estresse que você passou, que foi o gatilho para isso, você vai aprendendo a digerir e tal, e o cabelo volta. Mas eu tive uma paciente que em 1 semana perdeu o cabelo da cabeça toda. Uau. Então, ela tinha perdido um amigo e ela viu, né? Foi na praia, no mar, então ela viu tirar o rapaz. Mas para saber disso, você tem que perguntar. Então, geralmente eu pergunto, como está a sua vida? Porque para você ter uma doença dessas autoimune, provavelmente alguma coisa aconteceu. Crianças que chegam com vitiligo, e eu pergunto para a mãe, como está a sua vida? E aí a mãe fala, minha? E eu fico, porque ela tá sentindo alguma coisa. Ela tá sentindo alguma coisa. Eu me divorciei. Aconteceu um problema. O pai dela morreu, ela espera todo dia o pai dela na janela. Isso já aconteceu. Então, são aberturas, você entende? Se você perguntar, mas como tá o resto da sua vida? Tudo bem, você tá com dor de cabeça hoje, mas como tá o resto? Como tá seu trabalho? Então, isso é uma coisa que o médico pode fazer, né? E mesmo que você não entregue nada ali, você pode orar por aquele problema que a pessoa falou. E ali você já sabe se tem abertura para você falar, olha, Deus abençoe, eu espero que isso passe. Deus abençoe, isso vai passar. Que você fale qualquer coisa assim, porque a pessoa não vem no médico sem um problema. Né? Então, queria que a gente tivesse só coisa boa para contar, mas a pessoa que procura atendimento médico é porque alguma coisa não está satisfazendo. Não, é complicado. Então, aí a gente falou já dos desafios, dificuldades da área. Então, você sabe que tem que ter muita força e vai muito Deus nisso. E nesse meio todo, tem o cumprimento do chamado dentro dessa profissão, como Deus pode te usar num simples Deus te abençoe e até mesmo orar, ou levar essa pessoa ao conhecimento do evangelho, como foi o caso da outra pessoa ali, né? Então, você realmente pode usar, mas é algo bem intenso. Então, pra gente dar uma... né? Porque aliviada. Você tem alguma história engraçada que aconteceu? Você contou já a história lá dos cachorrinhos e tal, mas foi na veterinária. Eu quero saber na medicina agora, você atuante como médica na área. Uma vez, na dermato, tem uma lesão de pele que a gente chama corno cutâneo. Corno cutâneo. Sugestivo. Exato, mas justamente porque é uma lesão que acontece geralmente na região da testa e
acontece uma hiperqueratinização. Então, faz muita queratina. E a queratina, ela vira uma casca. E se você jogar no Google aí, corno cutâneo, vai ver algumas fotos impressionantes, assim. E parece um chifre. Por isso que o termo é corno cutâneo. Caramba! E aí eu lembro que eu tava na especialização atendendo, e é sempre assim, é muito médico, muito professor, e você atende, você dá conduta, mas você sempre precisa do aval do seu chefe para você liberar o paciente. E aí chegou um senhor que tinha um corno cutâneo. Só que a gente precisava da liberação do chefe, né? Então, o chefe entrou e falou, tá tudo bem nessa sala? Aí a menina falou assim, não, professora, a queixa dele é... Não, ela falou assim, isso é um corno, né? Aí ela é um corno. E saiu da sala. Aí o rapaz falou, o quê? Meu Deus. Calma, foi tudo mal feito aqui. Porque foi tanto na rotina, é um corno, né? É um corno. Meu Deus. Aí eu falei, calma. Vamos explicar o que aconteceu aqui. Ai, Jesus, nossa, meu Deus. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Eu chorava de rir depois que eu falei, gente, coitado, porque a gente atendeu, descreveu, escreveu no prontuário, mas não falamos para ele esse termo. O termo, sim. A gente não fala, a gente fala, ó, é um processo de hiperqueratinização, a gente vai, é processo cirúrgico para tirar, a gente tira e resolve. Sim. Mas o termo foi muito engraçado. Deus. Não, e o rapaz, eu sei que deve ter gente já procurando na internet o termo, né? Assim como você falou da morte da girafinha, deve ter gente que foi já assistir, e eu caí numa dessa uma vez, quando falaram do calcanhar de maracujá. E eu fui pesquisar o que é calcanhar de maracujá. Não façam isso. Não pesquisem o que é calcanhar de maracujá, tá induzindo, eu vou pegar o celular agora. Não façam isso. É uma dica, já tô avisando. Se você pesquisar, você vai lembrar do Fernando falando para você. O Fernando falou que não era para ter pesquisado isso. Então não pesquisa, entendeu? Não é para pesquisar o que é calcanhar de maracujá. Tá dita aqui a dica. Então, mas, enfim, agora eu queria que você pudesse ajudar a gente no seguinte. Digamos que tem alguém aqui, um dos ouvintes, que ele, cara, não, eu ouvi, me inspirei ainda mais, fiquei com mais vontade, ou nem tinha o interesse pela área e, cara, eu quero aprender mais, quero saber mais sobre isso, tô pensando em fazer medicina. Se essa pessoa chegasse para você, oi, Rê, tudo bom? Então, eu tô pensando em fazer medicina. O que você poderia me orientar? O que você diria a uma pessoa, a um irmão que está querendo se formar, que está querendo ingressar nessa área? Primeiro, a realidade da medicina hoje é absurda. Então, assim, existem muitas faculdades, mas hoje a medicina, muitas vezes, algumas pessoas desistem justamente porque existe um custo alto para você se formar na medicina. Ou você consegue embarcar aí numa faculdade pública, ou significa que você vai fazer uma faculdade de período integral, ou seja, para trabalhar é muito difícil, porque a hora que você sai da faculdade você tem que estudar, e um custo alto. Então a gente está falando aí de faculdades de medicina hoje em dia em São Paulo, que custam 7, 8, 9, 15 mil reais por mês. Uau! Então, assim, hoje, talvez esse sonho ele esteja distante da realidade de muita gente que desiste, e talvez muitos dos alunos que eu tenho de 40, 45 são porque naquela época eu não pude fazer, mas agora eu posso. Eu consegui trabalhar, consegui juntar um dinheiro e agora eu tô fazendo. Mas saiba que, assim, você pode planejar, você pode fazer conta, você pode, se for da vontade de Deus, ora. Perfeito. Coloca aos pés do Senhor, que Ele vai abrir uma oportunidade. Eu tenho amigas milagre. que conseguiram se formar por conta do ProUni. Quando a gente decidiu fazer medicina, meu pai e minha mãe só tinham 2 clínicas. E aí minha irmã é 1 ano mais velha que eu. E ela também chegou nessa conclusão que ela faria medicina. E meu pai falou, e agora, Rosi? Se elas não passarem na pública, como que eu vou fazer essas meninas estudar medicina? Agora a gente tem um sonho aqui e eu não tenho condição. E meu pai já tinha 40 e tantos anos. Veterinário.
Uhum. E aí ele começou a orar, ele falou, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, me ajuda, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí um vizinho do prédio ligou para ele e falou, tá abrindo uma faculdade aqui e eles estão precisando de professor. Você é médico veterinário, não é? Aí meu pai falou, sou. Aí ele falou, mas é a faculdade de veterinária? Ele, não, é de medicina. Aí meu pai falou, mas eu sou veterinário, como eu vou dar aula na faculdade de medicina? Eles, não, você não tá entendendo. Eles vão precisar, porque vai ter técnica cirúrgica na faculdade. E aí vai ser com coelho, com porco, então eles precisam de um médico veterinário para anestesiar e ajudar os alunos nos procedimentos também. Vai ter o médico mesmo, mas precisa de um veterinário. Aí meu pai falou, bom, tá bom, né? Vou lá. Pegou e fez, entregou o currículo, disse que ele chegou, meu pai falou, nossa, eu cheguei numa reunião que só tinha o cirurgião cardíaco, não sei o quê, o cirurgião não sei da, o médico não sei da onde, o médico não sei da onde, e aí todo mundo foi se apresentando. Ele falou, então, eu sou veterinário e eu tenho um mestrado, tal, e é isso. E sentou. E aí ele foi super bem avaliado, passou. Que legal. Aí ele começou a dar aula na faculdade de medicina, não só na técnica cirúrgica, ele começou a dar tutoria para o primeiro e segundo ano, porque era bioquímica e no animal, no ser humano, é tudo a mesma coisa, né? Assim, bioquímica, fisiologia. Então ele começou a dar aula nisso. E aí, minha irmã passou justamente nessa faculdade, então minha irmã teve uma bolsa de 50%, porque meu pai era professor lá. E aí meu pai entrou em desespero, ele falou, cara, vai valer mais a pena eles me demitirem do que manter as minhas 2 filhas na faculdade com bolsa. E aí ele falou, Renata, eu passei lá e eu não quis fazer, e ele falou, isso não faça. Estuda mais um ano, vamos ver o que você passa. E aí ele começou a orar, abriu outra vaga, e minha mãe, que é veterinária, começou a dar aula também. Olha só. E aí isso virou uma chave na nossa família. Assim. Abriu portas enormes, porque aí meu pai começou a fazer consultoria para faculdades de medicina do Brasil para instalar as técnicas cirúrgicas da faculdade. Que demais. Para ensinar como que monta, como que faz as coisas com coelho, qual que é a dinâmica, como que funciona. E aí, quando viu, a gente se formou. Aí meu pai falou, graças a Deus, assim, foi uma porta. Meu pai já tinha mais de 40 e poucos anos quando apareceu isso. E hoje meu pai não atende mais veterinária. Meu pai é professor de medicina, ponto. Olha só, legal. Ele tem a clínica, mas ele não atende. Então, a primeira coisa que eu falo assim é, você vai ter que estudar muito, você vai ter que se dedicar muito, justamente para não ser as experiências negativas de médico que a gente tem. Você tem que ser a diferença. Você é um embaixador de Cristo onde quer que você vá, então o seu atendimento tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor que você puder. Estudar mesmo, fazer uma boa medicina. Mas a realidade não pode te parar. Então, saber que Deus, se ele tem um propósito, ele vai abrir a porta, coloca os pés do Senhor, pode não ser agora, pode ser já já, mas coloca os pés do Senhor que ele vai abrir a porta no lugar certo, na hora certa, e vai acontecer. Amém. Então é isso, não desista. Quem quer, não desista. É isso aí, Deus abre portas miraculosas. A sua foi desse jeito. Ah, não, mas eu, por exemplo, você pode estar falando, meus pais não são veterinários. Não são... Deus, ele faz o milagre não em lote, ele faz no individual. Então, o milagre que ele vai fazer na tua vida é o seu. E aí, a sua história vai servir de inspiração para outras pessoas. Então, justamente, se você tem esse desejo, né? Então, e você sente que isso é um chamado, de repente, de Deus, então, cara, é Deus quem vai cuidar. Deus cuida. Eu tive uma amiga que acabou de se formar no final do ano passado. Ela só tem a mãe, e a mãe é esteticista. E ela se formou em medicina. Olha então, só. Deus abriu 1 milhão de portas, sempre proveu, até na pandemia, que ela ficou sem ter cliente, e ela precisava pagar lá um mínimo, e Deus abre portas. Gente, Deus é vivo, a gente não pode esquecer isso. Deus não está morto, né? Então, ele faz. Milagre até para você fazer uma pública. Você fala, não, eu não tenho... Com certeza. Né? Milagre para tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Rê, obrigado demais. Foi muito bom. Nossa, para mim, muito enriquecedor nos 2 sentidos, tanto de aprender um pouco mais, de ver esse lado do olhar médico, né, das dificuldades,
e desses suspiros aí, né, de atender pessoas e a dificuldade, as más, porque assim, sempre acaba lidando com más notícias, sejam elas pouco más ou muito más, mas sempre são más notícias. As pessoas não vão no hospital para cantar parabéns para alguém, né, salvo um paciente, mas vão lá para ser atendidas porque estão com alguma dificuldade. Então, é muito bom ver esse lado do médico, como é difícil e tudo mais. Então, obrigado mesmo, foi muito legal. Deus continue te abençoando, te direcionando nessa área, que você possa abençoar muitas pessoas, ter muitas experiências com Deus, né, nessa área. Então, obrigado demais por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, eu desejo que Deus abençoe todo mundo que ouvir isso e saiba que o Senhor tem um propósito na sua vida, então seja usado onde quer que você esteja, né? A área da saúde é enorme, então tem lugar para todo mundo e estamos precisando de bons profissionais, né? Precisamos muito. Então, eu gostei muito do convite, muito obrigada, Fernando. Um beijo a todos e Deus abençoe. Ô, Rê, mas me diz uma coisa, se alguém de repente fala assim, nossa, eu queria tanto conversar com a Rê, eu queria, sabe, tem uma dúvida que o Fernando não perguntou, uma pergunta que eu queria saber, ou como essa pessoa, de repente, ela pode entrar em contato com você? E como ela pode entrar em contato com você? Pode. O jeito mais fácil, por enquanto, acho que pode ser pelo Instagram. Eu não tenho Instagram profissional, tá? Uhum. Ainda não foi uma coisa que eu desejo fazer, mas pode me mandar direct, porque aí eu acho mais pessoal. Eu consigo ler, consigo responder, ver seu rosto, né? E você vê o meu rosto também. Então, meu Instagram é re.achar, ACHAR. Do verbo, né? Do verbo encontrar. Do verbo achar. Encontrar. Você está procurando ela, você vai achar. Exatamente. Fuji. FUJII. São 2 Is mesmo, tá? Então pode mandar o direct lá, pode me adicionar, não tem problema nenhum, mas pode mandar o direct que eu respondo. Olha aí, então, você quer ter uma dúvida, uma pergunta, ou simplesmente falar, Rê, obrigado por aquilo que você falou, me inspirou, me edificou, etc. Então manda lá, re.achar.fuji, com J e 2 Is no final. Isso. E falando em Instagram, é claro, você pode também seguir a gente no Instagram, é @nãomordamaca. E não é maca de hospital aí, falando aí de medicina. É maca porque não tem acento e nem cedilha. Então, @nãomordamaca, sem o A, sem também o Azinho aí. O meu pessoal também é o @Fernando Ortega, com o O só, que liga o Fernando do Ortega. E, óbvio, acompanha o nosso site, que todo santo dia tem devocional para você ser edificado. Nãomordamaçã.com, você vai ter devocionais. E, 13 anos já de ministério, então tem bastante conteúdo, bastante devocional para você ser edificado. Nosso YouTube, Facebook, Twitter, a mesma coisa, @nãomordamaca. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Perfect.